Olha, se você não tiver muito cuidado com esse tipo de leitura aqui, isso vai resultar em sérios problemas na sua comunicação, vai te prejudicar demais, demais. Você vai ficar problemas na sua voz, da forma como você fala, como as pessoas te escutam, e você nem vai entender o porquê. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar o porquê que esse tipo de leitura aqui é tão prejudicial e ainda vou te falar qual é e como fazer o melhor tipo de leitura possível. Bem, eu sou Yuri Pelegros, todos os dias compartilhando sobre uma comunicação que vem da alma. E antes de começar, tem uma pergunta que eu tenho que te fazer. Você sente que é do tipo de pessoa que fala, mas não é ouvido? Você sente que queria poder atrair mais pessoas através da sua voz? Porque no dia 5 de abril eu vou fazer um webinário 100% gratuito. Comunicação que vem da alma. Como transformar a sua voz numa arma magnética. Então, se você quiser participar, é só clicar aqui embaixo e entrar no grupo VIP do WhatsApp, é 100% gratuito. E quem entrar no grupo ainda vai receber o PDF 3 erros que todo mundo comete na comunicação. Então clica aqui, entra no grupo para participar. Yuri, não quero participar desse webinário que vai transformar minha comunicação. Tranquilo. A única coisa que eu vou te pedir, por favor, é muito importante para o canal. Tem gente que acha que não, mas se inscrever aqui para receber os próximos conteúdos e deixar o seu like. Vamos pro conteúdo? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que esse tipo de leitura aqui, né, esse livro aqui, por exemplo, esse aqui é um dos livros mais conhecidos, mais vendidos, mais usados no meio da comunicação, né? Que é o Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Bultmann. É um livro super famoso. Esse livro aqui, gente, você tem que entender uma coisa sobre ele. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é muito bom. Os conteúdos que ele coloca aqui, a forma como ele comenta, o que ele ensina é realmente muito bom. Mas, e aqui está o problema, no mais, não é que o livro seja ruim, não é que essa leitura seja ruim. O ponto não é esse. Só que esse livro, ele é um livro de conteúdo prático. Ele é um livro para ensinar você coisas, técnicas, formas que você pode fazer, falar, transmitir. Qualquer livro de conteúdo prático é algo que você pode fazer, né? Para melhorar na sua comunicação em alguns aspectos, para chegar no objetivo tal. Então ele é muito útil nesse cenário. Só que você precisa, primeiro de tudo, aprender a fazer diferenciação. O que é um livro de conteúdo técnico, o que é um livro de conteúdo prático, o que é um livro de fundamento, você tem que fazer esse tipo de diferenciação. Por quê? Porque quando você pega um livro desse aqui, você lê ele, aprende. E aí você vai colocar em prática tudo aquilo que ele está te falando aqui, você vai perceber que vai ter uma vez ou outra, na maioria dos casos vai até funcionar, isso é bom, mas vai ter uma vez ou outra que não vai dar certo. Talvez seja a tua primeira, segunda, terceira vez, aí você vai falar, não, o livro é uma porcaria. Não é esse o ponto. Mas por que isso aconteceu? Porque um livro de conteúdo prático, ele te dá ferramentas para você usar na prática. Só que tem uma coisa que eu falo o tempo todo. Pessoas são tão complexas quanto podem ser. As pessoas são tão complexas quanto podem ser. É sério. Então, o que está dizendo aqui pode funcionar com 90% das pessoas. Mas vai ter uma pessoa a cada 10, vai ter 10 pessoas a cada 100 onde não vai se encaixar. Porque isso aqui é conteúdo prático. É o que funciona na maioria dos casos. A ciência é assim, aliás. Ela faz uma enorme pesquisa, ela avalia o que faz sentido e ela te dá uma ideia que na maior parte do tempo vai se encaixar. Mas pessoas são tão complexas quanto podem ser. A gente não pode colocar pessoas numa caixa. E quando a gente fala de comunicação, a gente fala de pessoas. Mas isso aqui serve para qualquer leitura, tá? Não é só para comunicação, não. Serve para todo tipo. Porque se você pega um conhecimento prático, seja de qualquer área que for, sem entender, a gente vai chegar nesse segundo ponto, os fundamentos por trás, você sai aplicando esse tipo de coisa aqui e você se frustra. Quando você vai ver que em algumas situações onde você esperava muito sucesso, você não vai obter. E aí a gente entra na segunda questão, no segundo ponto aqui, que é importante você entender. Os livros práticos, eles são positivos, eu vou falar sobre ele no terceiro ponto, que acho que é o mais importante, porque resume tudo que a gente está dizendo. Só que os livros de conteúdo prático, eles só funcionam a partir de fundamentos. É agora que a gente entra em fundamentos. Se você não entende o conceito inicial de alguma coisa, se você não conhece o que fundamenta as bases, os pilares da arte, qualquer que ela seja, saber o conceito prático vai te criar problemas. Então, mesmo se for algo tipo medicina. Medicina, por exemplo, a minha mãe ela tem essa tendência. Minhas mães são assim, né? Vós também são muito assim. Eu tô com alguma coisa e aí ela fala, então toma isso, você vai melhorar. Pode ser que a maior parte do tempo faça sentido.
Mas tem um caso ou outro que não. E para ela isso é tão real, o conteúdo prático é tão real, que às vezes eu vou no médico, o médico me dá o panorama, porque ele olhou meu sangue, ele olhou todos os exames que eu tinha que fazer, ele viu tudo e falou, olha, o que você deve ter é isso aqui. E mesmo assim ele não fala, é isso. Ele fala, ó, tá nesse campo, geralmente. E eu chego pra minha mãe enquanto ela fala assim, não é isso não, é isso. Poxa, como assim? Tipo, o médico falou. Mas por quê? Porque criou uma mentalidade, um conceito, um conteúdo na mente tão prático que é sempre aquela mesma coisa. Só que quando você entende as bases, os fundamentos, os pilares de alguma coisa, você aprende que nem sempre aquilo que é o costumeiro é o que foi, é o que acontece dessa vez. Então quando você pega esse tipo de livro, esse tipo de leitura, que eu estou usando como base esse livro, mas serve para qualquer um nesse campo, o que acontece é, o livro está dizendo, é assim que funciona. E o livro não está errado por falar assim, é isso mesmo. Só que você sabe que uma porcentagem daquilo ali não encaixa. Não encaixa. E como que você vai saber lidar nas situações que não encaixam? Você vai precisar entender de fundamentos. Por isso você precisa de livros como esse aqui. Inclusive eu fiz um vídeo, tá bom? Vou deixar aqui no card, aqui em cima. Primeira aula, primeiro vídeo que eu fiz sobre o livro Retórica de Aristóteles e a gente está falando sobre o capítulo 1 desse livro aqui, que é difícil pra caramba ler, por isso que a galera não lê muito fundamento, lê mais coisas práticas, porque isso aqui é difícil. Foi escrito há vários anos, mas todo mundo que constrói coisas sobre comunicação parte pelo menos um pouco desse livro aqui. Então é importante conhecer, talvez você não queira ler, vê o vídeo que eu tô te falando aí, que tá aqui no card, já apareceu ou vai aparecer ainda, não sei, mas vê esse vídeo, porque aí você começa a entender fundamentos. Eu gravei só a primeira aula, mas se vocês curtirem, deixa lá nos comentários, cara, a gente curtiu, Yuri, é muito bom. E aí eu vou gravar mais, beleza? Vai depender de vocês e eu gravo as outras aulas, deixando numa linguagem mais simples o que está no livro. Então você precisa desse tipo de conceito. Porque nesse livro, Aristóteles, ele não está falando só faça assim. Não, ele está falando pessoas são assim. A alma humana é desse jeito, quase sempre, porque ainda tem a margem de erro. As pessoas costumam preferir isso. E aí quando você vai entendendo esse campo das pessoas e de como elas são, fica muito mais fácil de você lidar com situações onde a prática que você aprendeu não se encaixa. Então, por que é perigoso esse tipo de leitura aqui? Porque quando você foca só em leituras práticas, você acaba perdendo a capacidade de lidar com situações onde o que você vai precisar fazer é se adaptar. Mas quando você foca em leituras dessa, como eu falei, outro tipo não é ruim, mas quando você foca em leituras desse tipo aqui, o que você vai fazer é ter o conhecimento suficiente, ter a bagagem, a base suficiente para quando você estiver em qualquer situação, você saiba como agir na prática. Então é muito mais importante você ler coisas que fundamentem conceitos do que te entregam resultados práticos. E se você quer aprender comunicação com alguém que vai te ajudar, não só te falando, você tem que fazer isso. Eu vou falar também, dependendo das circunstâncias, que às vezes a gente precisa. Conteúdo prático é bom, já vou te falar disso. Mas com alguém que vai te ensinar conceito, que vai te falar o fundamento por trás é esse. E com esse fundamento você vai agir em qualquer situação, seja no dia a dia, seja com a família, seja com o cônjuge, seja com alguém que você está conhecendo agora e você quer se aproximar, seja no âmbito profissional, você quer vender mais, quer transmitir sua mensagem, você tem que conhecer a condição especial que eu liberei para você. Tá aqui no vídeo abaixo o link, é um vídeo não listado, ou seja, ele não tá público no YouTube. Só vê o vídeo quem clicar no link. Só que é uma condição especial, eu não sei até quando eu vou deixar ela aqui. Vai depender muito da demanda. Então se você quer conhecer essa condição especial que vai realmente revolucionar a sua comunicação, e gente, é uma condição especial mesmo. Você não vai me ver fazendo isso de novo e não vai ver isso em outro lugar. Então clica aqui no link, nesse vídeo não listado, só você e quem vê esse vídeo e esse link vai poder clicar, não está público no YouTube, enquanto ele estiver aqui. Pode ser, clica aqui e olha lá a condição especial que eu preparei para você para aprender comunicação de verdade e não ficar igual um papagaio repetindo o que você está vendo por aí. Agora que você já aprendeu, já entendeu que você tem que desenvolver fundamentos, tem que saber de fundamento, tem que conhecer, tem que ler esse tipo de leitura aqui, eu estou usando a comunicação como exemplo, mas seja qual for a arte, tem que entender como que é construído, aí você vai pegar e vai somar os dois. Porque agora você vai usar isso aqui para fundamentar o que você está fazendo. E você vai usar isso aqui para ter insight, para ter ideia prática, para saber como agir. Só que você vai entender que esse tipo de leitura falha, mas esse não. Porque esse aqui é fundamento, é base. Então esse aqui vai deixar claro para você, ou seja, você vai unir os dois mundos. Então não é que esse tipo de leitura aqui é ruim, mas é que ele por si só pode te criar um problema, pode dificultar a tua comunicação,
pode te fazer piorar ao invés de melhorar, porque você vai se basear só no conteúdo prático, mas você não vai ter fundamento. Então você vai ser alguém vazio, repetindo algo que outra pessoa disse. Você simplesmente acreditou e vai colocar para frente. Mas quando você aprende fundamento, porque o fundamento ele não te ensina só como é, ele te ensina a pensar, a criticar o negócio. Aí a história muda. Mas como eu falei, é difícil ler isso aqui, eu entendo, por isso o card está lá, para que você possa entender um pouco melhor do livro. E a oportunidade com o link aqui abaixo de você ver essa condição especial, entender como eu posso te ajudar a entender comunicação a partir de conceitos. Resumindo para você, livros práticos são bons, mas tome cuidado, porque eles por si só podem ser ruins. Busque fundamentar tudo que você está aprendendo, deixar uma base sólida e aí você usa os livros práticos, você aprende com leituras mais assim para criar insights e para fortalecer os fundamentos que você tem. Se você quiser aprender a melhorar a sua dicção, eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu te ajudo com isso, sem receita mágica, mirabolante, mas algo que com certeza vai melhorar a sua dicção. Então clica aqui no card para continuar assistindo e entender como melhorar a sua dicção. Comunicação é alma, não é teatro.